Olá, pessoal. Produtividade na programação é fundamental. Codificar um sistema em pouco tempo e sem erros é um objetivo sempre presente, não é? E uma das principais maneiras de se obter isto é através da reutilização de código. Reutilizar o código é rápido porque parte dele já está pronto, um pedaço ou quase tudo, e sem erros ou com poucos erros, porque esse código, se está sendo reutilizado, é porque já foi testado, né? Em Blazor, uma das maneiras de se otimizar a produtividade é através do uso de componentes. Tá? Um componente nós vamos ver melhor o que é uma definição dele, mas ele é, em suma, um trecho de programação, um bloco de código que executa, disponibiliza uma certa funcionalidade que é salvo num arquivo em disco com um nome. Esse nome tem um código, começa com maiúsculo e termina com Razor. Esse bloco de código que está salvo em disco, ele pode ser usado dentro do seu programa, bastando para isso você colocar lá o nome do arquivo. Nós vamos ver como é que se faz. Aqui, por exemplo, nessa tela que vocês estão vendo aqui, nós estamos vendo uma série de componentes aqui. Esta barra azul aqui em cima, esta aqui, é um componente. Este menu aqui é um componente. Esta outra barra de rodapé aqui é um componente. E esses três cards aqui no meio, são três instâncias do mesmo componente. Então, o componente aqui está sendo bastante usado. Vamos ver como é que se usa um componente para as coisas ficarem mais claras. Vamos supor que eu quero fazer uma nova página. Então, para isso eu preparei aqui. Para isso eu preparei uma página que está completamente vazia. Então nós temos aqui a página home e a página 2, ela está completamente vazia. Então vamos fazer uma utilização, vamos usar essa página aqui com alguns componentes para ficar mais claro do que nós estamos falando. Então eu tenho um componente aqui que se chama Top Banner. Esse componente Top Banner está aqui. Ele é esse pedacinho de código aqui, está salvo lá no indisco com esse nome aqui, ó, Top Banner. O que ele tem? Ele tem uma divisão, tá, uma classe que está instanciada aqui. Essa classe Banner tem esses estilos aqui, ó, a altura 10% do tamanho da página. Ele é esse violeta aqui, Dark Blue, é aquele violeta lá. Esse color é a cor do texto e ele mostra o texto que está aqui dentro disso. Aqui, o texto que estiver em Banner Text, ele vai mostrar aqui em cima. Então, esse componente recebe um parâmetro, tá, que se chama Banner Text. O que for recebido aqui vai ser mostrado aqui. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos pegar a nossa página 1, página 2, desculpa, que está vazia, e vamos botar aqui, vamos instanciar o componente. Vou botar aqui, Top Banner. Pronto. Instanciamos o componente. Agora, vamos executar essa página. A página estava branca, vocês lembram. Agora vamos executar essa página que a gente instanciou esse componente e vamos ver o que aconteceu. Vamos lá, página 2. O que aconteceu? Apareceu aqui uma barra azul, da cor lá que a gente tinha colocado no componente, mas ela não tem título, não tem nada. Por que ela não tem título? Por causa do seguinte, quando eu chamei aqui, ó, chamei Top Banner, eu não falei nada do que eu quero que saia lá dentro. Olha, então, precisa passar um parâmetro para ele, que é esse parâmetro chama Banner Text. Esse Banner Text aqui, ó, é o que eu vou colocar lá como título. Então, vou dizer aqui que isso aqui seja título da página 2. Tá? Então, pronto. Está aqui, vamos corrigir esse errinho aqui, tem uma aspa mais aqui. Título da página 2. Se eu rodar esse programa agora, vai aparecer o título lá, que é como que a gente passa para lá como um parâmetro. Por que passar como parâmetro? Óbvio, né? Se a gente tivesse um componente que mostrasse sempre a mesma coisa, ele não ia ser de muita utilidade. O interessante é que quando a gente for chamar o componente, a gente possa passar parâmetros para ele, e aí sim ele tem uma utilidade multiplicada. Então, no caso aqui, eu estou chamando Top Banner e estou dizendo, o título agora vai ser esse aí, título da página 2. Vamos ver se funciona mesmo? Página 2 está aqui, título da página 2 foi passado para lá, ótimo. Então, você vê que é uma ferramenta boa para a gente mostrar toda espécie de título, e eu posso variando o conteúdo que ele tem dentro, porque eu passo o que eu quero como parâmetro. Bom, mas acontece que o pessoal do Blazor foi mais longe.
Então, este é um jeito de passar parâmetros para um componente. Mas tem mais. Vamos fazer um exemplo aqui, usando o outro tipo de componente que a gente tem à disposição. Aquilo que estiver entre essa parte de cima e essa parte aqui de baixo, ele vai ser passado para o componente como um fragmento de programação, um render fragment, ou seja, um fragmento a ser renderizado. Vamos ver do que é que nós estamos falando. Eu vou copiar esse pedacinho daqui, ó, para não ter que ficar digitando muita coisa. Então, ó, entre um texto, entre esse pedaço aqui de cima e esse aqui de baixo, eu coloquei um trecho de programação, um trechinho de HTML aqui. Então, o que tem nesse trechinho de HTML aqui? Tem um header de tamanho 4, vamos dizer, e um header de tamanho 6 aqui embaixo, vamos dizer assim, para ficar mais distante do tamanho de um do outro. Então, vamos dizer o seguinte, eu passei aqui o título. Agora eu vou colocar aqui embaixo, tudo que eu colocar aqui vai ser passado para lá como um trecho de código que vai ser renderizado numa determinada posição, que nós vamos ver qual que é. Então, o que for colocado aqui vai ser passado para o componente como um fragmento a ser renderizado, um render fragment, e ele vai preencher esta variável aqui. Então, quando a gente chamar esse componente desse jeito que está mostrado aqui, o que vai acontecer é que esta variável aqui vai receber aquele conteúdo. E este conteúdo aqui vai ser mostrado nesta posição aqui. Então, o que vai aparecer lá? Vai aparecer o título e embaixo vai aparecer o resultante da execução desse HTML aqui. Então, é texto de apresentação, mostramos várias possibilidades aqui, e aqui, está vendo? Ó, tem um símbolozinho aqui, um span aqui, um pequeno ícone que a gente botou aqui. Então, vamos dizer assim, vamos mudar um pouco isso aqui para texto de apresentação, página 2, pronto. Para ficar mais claro o que a gente está falando. Vamos rodar isso aqui para entender exatamente do que é que nós estamos falando. Página 2 vem aqui e o que aconteceu? Título da página 2, texto de apresentação página 2, mostrando aqui para... Ou seja, todo aquele texto que estava lá foi passado para cá. Ok? Muito bem. Então, o que aconteceu aqui? Aconteceu que esse pedaço aqui, ó, toda essa parte aqui foi passada lá para dentro. E isso é uma maneira poderosíssima, porque aqui eu posso colocar até uma imagem, se eu quiser. Eu posso colocar várias coisas que o HTML permite, eu posso colocar label, eu posso colocar um monte de coisa. O que eu colocar aqui vai aparecer naquela posição lá. Agora, aqui tem umas restrições. O que eu passo daqui, eu não disse para onde é que vem isso aqui, tá certo? Falei, aqui, por exemplo, eu disse, o título vai para banner text, que é essa variável aqui. Aqui, eu coloquei um texto aqui, eu falei, ele vai para outra página e vai para esse lugar aqui. Mas eu não disse que é por aqui, que vem para cá. E se eu quiser para mandar para outro lugar? Não dá. Então, o que põe aqui sempre vem para essa variável aqui. Se você mudar esse treco aqui de nome, não funciona. Tá bom? Então, o que eu colocar aqui, o que a gente colocar no instanciamento que eu colocar aqui no instanciamento do top banner vai aparecer lá e não tem alternativa. Ele vai para aquela posição lá e vai ser colocado nesse lugarzinho aqui. Ok? Bom, então nós já vimos duas maneiras então de passar informações para dentro de um componente. A primeira, através de um parâmetro, por exemplo, tipo string, pode ser um número, pode ser várias outras coisas, e a segunda, através de um fragmento de programação que será renderizado. Ele vem para a variável que tem esse nome, forçosamente, se mudar não funciona, e ele vai sair neste lugar aqui. Tá ok? Bom, agora, já vimos que isso aqui funciona. Tem um probleminha que eu vi lá, lembra que ele transbordou? Quando a gente fez o cálculo do coisa, ele transbordou, tá certo? Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou diminuir um pouco aqui a caixa do fonte para ver se ele não transborda de dentro da barra de título. Melhorou um pouquinho, mas ainda está transbordando, tá? Teria que fazer um pouquinho menor ainda. Bom, ok. Agora, vamos fazer um outro exemplo aqui para mostrar o que mais de potencial existe para a gente aproveitar dentro do componente. Nós vamos mostrar aqui um outro componente. Ó. Nós vamos mostrar um componente derivado de um componente chamado card. Então, eu vou mostrar esse componente aqui, vai ser um card que vai ter um header, um corpo e um footer. Eu vou rodar isso aqui para ficar mais claro do que nós estamos falando. Isto aqui
é uma instância daquele componente card. Ele tem um header, um body, quer dizer, um corpo, né? E tem aqui o footer. E no footer eu coloquei um botão. Então, nós estamos falando de um componente poderoso aqui, tá? Porque além de dispor texto de várias maneiras, ele tem funcionalidade. Então, por exemplo, me permite selecionar um plano clicando aqui, ó, por exemplo. Cliquei aqui, plano C selecionado. Cliquei aqui, plano B selecionado. Cliquei aqui, plano A selecionado. Nós vamos ver como é que faz isso e vocês vão ver a potência desse comando. Bom, agora, então, vamos ver como é que a gente instanciou esse componente, como é que a gente fez ele aparecer. Então, aqui, ó, Top Banner já foi, já vimos como é que funciona e tal, já vimos esse pedaço aqui, já foi. Agora, nós vamos instanciar aquele card box, aquele componente chamado card box, nós vamos instanciar aqui. E para ele nós vamos passar vários parâmetros. Esse aqui nós vamos falar mais tarde, esquece por enquanto. Header, plano A. O que a gente falar aqui vai aparecer no topo do card, ou seja, ele vai aparecer, o header vai aparecer aqui, ó, no topo do componente. O que eu colocar aqui, por exemplo, entre esse cardboard aqui, lá, vai para onde isso aqui? Nós já vimos, isso aqui vai parar em child content, tá? Sempre child content, fixo. Então ele vai parar o quê? Nesse lugar aqui, ó. Ele vai parar aqui e daqui ele é renderizado aqui. Então o header vai parar aqui e o body vai renderizar esse texto. Como vocês estão vendo aqui, ó, olha o poder do comando. Ele está renderizando isso aqui, ó, com dois tamanhos de caixa, ó, tá vendo? Ele está renderizando o à vista com caixa H3 e o pagamento com caixa H6. É uma letra muito menorzinha. Então ele deu aquele efeito de cabeçalho e texto dentro do body. E na parte aqui do footer, a gente renderizou os botões, que nós vamos ver daqui a pouquinho como é que funciona. Bom, então vamos ver se essas duas coisas aqui funcionam. Então tá vendo, ó, plano A, plano B, plano C, e aqui a renderização do que está aqui dentro do componente. Então a execução daquilo levou a esse resultado aqui, ó, plano A, plano B, plano C, e o que estava escrito lá dentro, ó, à vista, parcelamento único, não sei o que lá e tal, e assim por diante. Agora, vamos analisar como é que funciona esse botão de clique aqui. Como é que a gente explora esse potencial aqui? Bom, ele tem um botão lá, por quê? Porque no projeto a gente colocou aqui no card footer, ó, a gente colocou isso aqui, então ele tem um botão, porque no footer a gente colocou que ele vai ter um botão aqui, ó. Esse pedaço aqui criou um botãozinho no footer do card, tá certo? Bom, mas o que eu quero é o seguinte, imagina se eu clico esse componente, se eu clico no botão e ele faz sempre a mesma coisa, não é de grande utilidade, vocês concordam? O ideal é o seguinte, eu coloco um botão no componente, quando eu clicar nesse botão, eu quero que o comando venha para quem chamou, venha para o parent, e o parent vai executar o que eu quero que aconteça quando aquele botão for clicado. Isso aí é feito através de um callback, que chama. Então, por exemplo, estamos vendo aqui, tem um botão. No on-click, o que vai acontecer? Ele vai desviar para cá, ele vai desviar para plan clicked aqui, tá vendo? Clicou no botão, a gente já viu isso aqui, né? On-click, vem para cá. Aqui, em vez de eu executar alguma coisa, o que eu faço? Eu estou dizendo para ele, ó, chama, em vez de fazer alguma coisa aqui, passa esse comando para frente e invoca esta outra rotina aqui. E como é que ele sabe onde é que está essa rotina aqui que eu chamei de plan select? Assim como nós temos um tipo de parâmetro, que era o render fragment aqui, nós temos um outro tipo de parâmetro que o componente aceita, que é o componente que serve para a gente definir eventos callback. Então, o que eu vou dizer aqui é o seguinte, ó, quando vier para cá, ele vai executar, ele vai dizer assim, desvie o comando, invoque, né, chame plan select. E em plan select eu coloquei o endereço da rotina que é para onde ele tem que ir. E quando que eu coloquei o endereço dessa rotina aqui no callback? Na hora que eu fiz que eu instanciei. Então, na hora que eu chamei aqui, ó, cardbox, instanciamos, header, plano A, tudo bem. Pusemos aqui fragmento, que vai aparecer lá. Nós pusemos aqui também, ó, plan select, que vai conter o endereço de plano A. Então, na verdade, o que eu quero seja o resultado é esta rotina aqui. Então, eu estou passando esse parâmetro para ele, ó, plano A, quando você chegar em plano selecionário, eu quero que venha essa rotina aqui, plan select, plano A. Então, e o plan select, ele está aqui, ó. Então, eu estou preenchendo este parâmetro aqui, eu estou preenchendo com o plano A, que foi o que eu coloquei lá no outro. E o que vai acontecer? Cliquei, veio aqui.
ele vê o que está fazendo aqui, o que é para fazer? É para chamar a rotina que está aqui. Qual é a rotina que está aqui? É plano A que eu peguei de lá. Então, a hora que eu clicar aqui, ele vai parar lá em plano A. Vamos ver se isso é verdade? Eu vou colocar aqui, ó, um ponto de parada aqui, ó, um ponto de parada aqui. E agora eu vou colocar aqui em quem chamou, eu vou colocar um ponto de parada aqui, vou colocar um ponto de parada aqui e vou colocar um ponto de parada aqui. O que é para acontecer? O que é para acontecer que quando eu chamar plano A, ela é para vir para cá, quando eu clicar no card, plano B é para vir para cá, e quando eu clicar no card, plano C é para vir para cá. Então vamos ver se ele faz isso aí. Deixa eu só repetir um trechinho aqui. É para vir para plano A, plano B, plano C, porque ó, aqui eu dei plano A, o segundo card que a gente instanciou, plano B, eu botei plano B aqui. E o terceiro card que a gente instanciou, plano C, eu botei plano C aqui. Então ele vem para cá, para cá e para cá por causa daquilo que está lá, tá certo? Bom, vamos executar então. Está executando. Então é o seguinte, agora vamos ver o seguinte, eu vou clicar aqui em plano A. Cliquei. O que aconteceu? Clicou aqui, plano clica, ele vem para cá. Ele veio aqui, ele me contou, me dizendo o seguinte, ó, agora desvie de forma assíncrona, etc. Tá, porque é assíncrono que ele faz isso aqui. Desvie para a rotina que está em Plan Select, que é esse parâmetro que foi preenchido aqui. Então, se eu der continue aqui, ele tem que vir para cá, para plano A, porque foi aqui que é para ele vir. Tá certo? E aí, se eu continuar, aí vai dar como ele vai dizer como. A execução, então, agora dessa rotina diz que plano A agora, que não era selecionado, passou a ser selecionado, etc, etc. E como ele foi selecionado, se select igual a true, ele vai mostrar aqui, lá na linha de baixo, plan A select, tá? Então, como consequência disso que a gente falou, cliquei lá, ele executou aquela rotina, apareceu aqui plano A selecionado, tá certo? Se eu clicar aqui, o que acontece? Ele veio para cá, por quê? Plan clica te leva para cá. Continue. Veio para onde? Plan B, porque foi o botão B que eu cliquei lá. Se eu dou executar aqui, o que ele vai fazer? Vai dizer o plano B selecionado e vai desselecionar, vai ficar falso. O A e o C vão ficar desselecionados. Então, continuando, o que vai acontecer? Plano B selecionado. Se eu clicar em plano C, mesma coisa, tá? Vem aqui, vai vai selecionar o plano C e vai desselecionar, vou desligar aqui, e vai desselecionar o plano anterior. Continuou, plano B selecionado. Se eu clicar num plano que está selecionado, se vocês repararem na loja do programa, ele simplesmente deseleciona aquilo lá. Ok? Então, se um está selecionado, se você clicar o outro, ele apaga esse e seleciona esse. Se você clicar ele que está selecionado, ele apaga ele mesmo, tá? E assim por diante. Então, vocês perceberam então como é que funciona o callback, ok? Imagina a potência que isso dá, porque agora a função do botão clique, você é que programa. Então, você chama o componente, mas você não fica restrito àquilo que o componente foi programado para fazer. Não, você na hora dá o que você quer que seja feito. Com isso, a potência, a possibilidade e a flexibilidade de você usar o componente aumentou muito. Agora, mais alguma coisinha. Está quase no fim, pessoal. Se eu quiser passar um parâmetro para... Se eu quero chamar, e além disso eu quero passar um parâmetro para lá, para aquele que vai, para a rotina que vai ser executada, eu posso fazer o seguinte, ó, vamos por aqui. Um número inteiro i igual a 4. Bom, fiz i igual a 4. Agora, eu quero passar, quando eu chamar, mandar aquela rotina para lá, eu quero que ele desvie para lá, e além disso, quero que ele transporte este parâmetro i aqui. Se ele tem que levar um inteiro para lá, vocês sabem que o C# é todo tipado, né? Strongly typed, tá certo? Então você tem que avisar aqui, ó. Callback, você vai receber um inteiro de volta aqui, tá? Então aqui eu digo o que eu quero mandar, aqui eu digo que tipo que é, e lembra, se está int aqui, tem que ser int aqui, senão não funciona, tá ok? Ele vai dizer que os tipos são incompatíveis e dá cancelamento aí. E a rotina que você vai receber lá, para executar aqui, ela também deve estar pronta para receber um inteiro. Então eu tenho que pôr int 1 aqui, int i igual a int i aqui, e int i aqui. Então, quer dizer, quando essa rotina aqui for chamada, além de fazer tudo que ela fez, ela vai receber um parâmetro que você vai poder usar na lógica da programação que você tem aqui, etc. Ok? Então, vou mandar compilar isso aqui de novo. Vou botar uma parada aqui para a gente ver se ele mandou o nosso parâmetro aqui mesmo, tá?
E vamos só botar o ponto de parada aqui outra vez para a gente fazer esse trecho todo de volta. Executando, né? Cliquei aqui. O que ele fez? Ele veio até aqui. I aqui está igual a 4. Tá? Porque eu botei I aqui igual a 4, estou passando para lá. Agora, eu dou continue. Ele chegou aqui. O I deve ter vindo aqui em cima. Qual é o valor que tem o I? Vamos dar um wide watch aqui. Quick watch. I igual a 4, tá vendo? Então, o que aconteceu? Ele passou aquele parâmetro para cá e, eventualmente, eu poderia usar isso aqui na programação, se fosse o caso. Última informação, última coisa. Aqui é o seguinte, tem um negócio que se chama reference. Nós não precisamos, esse comando está aqui, mas até agora a gente não usou. Então, a gente instanciou os comandos aqui em cima e tem um parâmetro aqui que a gente tinha passado por cima quando a gente apresentou, né? Então, vamos dizer o seguinte, ó, isso aqui está dizendo o seguinte, ó, você está instanciando, e esta referência, esta instância aqui, ela está sendo referida como card01. Então, ó, o componente cardbox, como se eu estivesse declarando uma instância dele aqui embaixo, card01, card02 e card03. Se eu fizer isso aqui, ó, card02 e card03, isto vai me possibilitar fazer coisas do tipo assim, ó, card01.header, eu consigo, por exemplo, capturar aqui em string, em W, um valor que está lá no componente. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma parada aqui, executar isso de novo para ver isso com um exemplo, como é que fica isso, para ver se fica mais claro. Então, ó, cliquei aqui, executou aqui, continue, veio para cá. Aí, cliquei esse. Qual é o conteúdo disso aqui? Tá. Que conteúdo, que valor tem isso? Peraí, não deu para ver aqui. Tem um jeito melhor de fazer. F8 para executar, qual o conteúdo de W? Quick Watch. W tem plano A. Então, o que nós conseguimos fazer? Ó? Através daquela referência, esse card aqui, que a gente ligou com esse daqui, através dessa referência, nós permitimos que você capture no programa que chamou coisas que estão dentro do componente, que eventualmente pode te auxiliar na lógica da tua programação aqui ou coisa desse tipo. Tá ok? Pessoal, esse negócio de componente é muito bacana. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui e, por enquanto, é isso. Um abração.